E tem a questão aqui da pornografia, que eu acho muito interessante falar, porque talvez tem muito cliente que fala assim, ah, mas eu não vejo, sei que lá. Só que tem a pornografia explícita e implícita, né? E qual seria a diferença? Basicamente, né, para dar uma ajuda à doutora, a explícita é aquele que o, né, muitos jovens, adolescentes, hoje não tem mais idade não, hoje a galera faz isso, vai nos sites, né, que tem essas coisas, vídeos, coisas que só a misericórdia de Deus vai lá e assiste, e tem a implícita, o que que é? Filme, série, que tem a cena lá todo tamanho, e a pessoa em vez de tirar, não tira, fica lá vendo. Ah não, pastor, porque tava no filme. Aí alguém manda um vídeo pelo celular, acontece muito isso, grupo de WhatsApp. Aí manda, ah, pastor, tá daqui. Eu não vi não, mas tá no meu celular. Igreja, vigia, né, doutora? Vigia. Vigia. Vigia na terra, como dizem os irmãos aí, né, os mais jovens, vigia na terra. Então é isso, a pornografia, infelizmente, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, 28, que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso aí. Então muitas pessoas acham que pornografia é pecado só quando ele pratica. Né? É aquela explícita, né? Como o senhor acabou de colocar aí. É quando ele pratica. Não, mas eu não fiz nada. Mas aí tem aquela que você tá ali vendo. Isso aí. Né? No seu coração tá cheio. Então a pornografia, ela é pecado. Totalmente. E ela pode destruir relacionamentos saudáveis. Quantas pessoas, quantos casamentos destruídos por causa da pornografia? Eu conheço vários casamentos, vários casais que tiveram o casamento fracassados, destruídos por conta da pornografia. Nós trabalhamos com casais há muitos anos e em um desses trabalhos que nós fizemos, nós tivemos o caso de um casal que o casamento simplesmente acabou porque o marido ficou viciado em pornografia. Ele comprava as revistas pornográficas e ele escondia dentro de casa. Até que um dia a esposa encontrou e tentou várias vezes ajudá-lo, mas não teve jeito. O casamento dessas pessoas acabaram por causa disso. Então, se não for a graça de Cristo na vida dessas pessoas para se libertar desse vício, é muito difícil. Porque a pornografia, ela é viciosa. Totalmente. Ela se transforma em um vício, né? E aí, como o pastor começou a falar a respeito dos filmes, muitas pessoas podem perguntar, mas o que é pornografia? Pornografia é imagens, é vídeos, é livros que incitam a pessoa, né, a um desejo sexual. E aí a gente pode falar que o vício normalmente ele começa com coisas que parecem inofensivas. Exatamente. Né? Como imagens de uma mulher nua, que depois levam a conteúdos cada vez mais explícitos, né? Então as pessoas vão devagar. Elas começam com um filme. Isso aí. E hoje, irmãos, infelizmente, a pornografia, ela está em todos os lugares. Está muito acessível. Muito acessível. As novelas têm pornografia, os filmes têm pornografia, as séries têm pornografia, as bancas de revista, quando você vai andar na rua, hoje quase que as pessoas não compram mais, não sei. Tudo é celular. Né? Porque é tão mais fácil pelo aparelho de celular, tá na mão. Tá na mão. Tá ali. Então as pessoas praticamente não compram mais, porque antigamente tinha as revistas, né? E eu me sentia constrangida. Porque você entrava numa borracharia, tinha uma foto de uma mulher nua. Você ia numa oficina, o que tinha lá? Uma foto de uma mulher nua. Até hoje é assim. As propagandas de cerveja, de carros, tudo para esse lado. Tudo vai para o lado da sensualidade. Infelizmente, a maioria dos comerciais usam o corpo da mulher como chamativo para aquela propaganda. Então você passa aqui, por exemplo, aqui na Grande Vila Velha, para os irmãos que não sabem, nós temos uma ponte enorme, a terceira ponte que a gente chama, que passa de Vitória para Vila Velha e vice-versa, né? E o que a gente tem quando a gente entra na ponte? Vários outdoor ali com fotos de mulheres seminuas, de propagandas, de roupas de praia. Nós vivemos numa cidade praiana, então muitas propagandas de lojas de biquínis e de lojas de bijuteria. Tudo hoje tem o quê? Tem que levar para o lado da sensualidade. Então usa o corpo da mulher como um objeto para trazer para a pornografia, para a sensualidade.
Então, ver pornografia é uma forma de luxúria. É isso aí. E luxúria é pecado, a Bíblia condena, né? O não controlar os desejos sexuais impuros. E a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 18. Vamos lá, 1 Coríntios, se o pastor achar mais rápido aí. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 18. Os irmãos que estão em casa também podem buscar, pode procurar. Minha Bíblia tem as folhas tão fininhas que Versículo 18, é isso? 1 Coríntios capítulo 6 e 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo que a Bíblia diz claramente que nós precisamos lutar contra esses desejos? Fugir dos pecados sexuais? Isso aí. Ontem, na palestra que eu dei para os jovens sobre redes sociais, eu falei sobre isso. Nós precisamos fugir do pecado. A Bíblia diz que ao diabo nós temos que resistir. Isso aí. Mas do pecado nós precisamos fugir. E como é que nós vamos fugir? Nós precisamos fugir deixando de ver essas coisas. Isso aí. E eu falei para os jovens, como você vai se livrar da pornografia nas redes sociais? Tire o computador do quarto, quando for estudar, coloca na sala. Num ambiente em que as pessoas estão ao seu entorno. Ah, mas faz barulho, não consigo me focar. Tá, mas se você tem um problema com a pornografia e sabe que quando você está no quarto, com seu celular, com o computador, você é mais tentado a entrar num site de pornografia, então saia disso, fuja, vai para um outro lugar. Se você tem as tentações de, depois que todo mundo foi dormir, o papai, a mamãe, a esposa, o marido, porque não é só homem que está viciado em pornografia, não. Tem muitas mulheres viciadas em pornografia. O que você faz? Desliga o celular. Deu 10 horas, 10 e meia, 11 horas, não fica com o celular ligado. Pega o celular e coloca na sala e vai para o quarto sem um celular. Isso é fugir. Isso aí. Nós precisamos fugir. Então, é muito importante a gente pensar nisso e também lembrar que muita pornografia hoje usada, na internet, ela é resultado de tráfico de trabalho escravo. Olha que perigo. Meu Deus. Muita pornografia que existe na internet hoje é resultado de tráfico e trabalho escravo de seres humanos. Então, procurar pornografia é apoiar esse tipo de crime. Meu Deus. Isso é muito sério, irmãos. Eu falei ontem para os jovens, nós somos crentes, nós somos salvos, nós somos livres em Cristo Jesus e a pornografia, ela aprisiona a pessoa, se transforma num vício e nós precisamos fugir disso. Como que eu vou me libertar disso? A pornografia, como qualquer vício, é difícil de deixar. Mas Jesus, ele veio para nos libertar. Aleluia. Ele veio para mudar a nossa história e não para nos condenar. Então, para ser livre desse pecado, você deve fazer o quê? Fugir. Admitir primeiramente que você tem esse problema. Lá 1 João capítulo 1 e o versículo 9. Vamos correr aqui para a gente achar. 1 João, primeira carta universal de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é confessar, é reconhecer. Jesus, ele é o único que pode nos livrar do pecado, nos livrar desses vícios malditos que dominam a nossa vida. Isso aí. Rejeitar a dominação desse pecado sobre a sua vida. Vamos para Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4 e 7 nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos rejeitar a dominação do pecado sobre a nossa vida. Dizer, Senhor, eu não aceito isso. Tem misericórdia de mim. Confessar, é dizer com a nossa boca: Senhor, eu errei, eu tenho pensamentos impuros, eu estou viciado em pornografia, eu entrei em sites pornográficos, eu vejo, eu entro nas partes mais baixas da internet em busca de vídeos eróticos, de pornografia. Eu preciso me libertar disso.
Procure ajuda pastoral, se aconselhe com alguém, porque se você continuar sozinho nesse caminho, é muito difícil se livrar da pornografia. E tem pornografia para todo lado. Como eu disse, o que fazer? Para todo lado que a gente vai. É numa revista, é num site, é na rede social, é nos blogs, em qualquer lugar que as pessoas entram hoje. Às vezes acontece comigo, que sou mulher, tô lá estudando, tô com o meu computador aberto no Google, pesquisando. Do nada aparece uma mensagem. E se a gente não tiver cuidado, o que a gente faz? A gente vai lá e clica. Isso aí. E é só o primeiro clique que o diabo precisa. Porque depois disso, ele vai levando. E aí entra o pecado de estimação. Quando nós achamos que isso não tem problema. Ah, mas não tô ofendendo ninguém. Afinal de contas, eu tô vendo isso sozinha. Eu tô vendo isso sozinho. Meu pai não tá vendo. Minha mãe não tá vendo. Não tô agredindo ninguém. Você está agredindo a santidade de Deus. Isso aí. Olha a atitude que José teve lá no Egito. Olha a atitude de José em frente ao quê? À pornografia, ao pecado sexual, à luxúria. Ele tinha toda a oportunidade ali. Ele poderia ser um jovem revoltado e dizer: eu não tenho nada a perder. Eu já estou escravo mesmo. Estou longe do meu pai. Longe da minha família. Parece que Deus me abandonou, porque me deixar acontecer o que aconteceu comigo. Estou nesse lugar aqui, sendo escravo na casa de Potifar. O que eu tenho a perder? Nada. Mas a Bíblia diz que José fugiu. Ele deixou a sua túnica, a sua capa nas mãos da mulher de Potifar e fugiu. Porque ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. O temor de José, tudo bem, a gente sabe que ele respeitou o seu senhor, ele respeitou a casa do seu senhor, mas se José não tivesse temor do Senhor, ele não respeitaria Potifar, ele não respeitaria aquela mulher, não respeitaria a casa de Potifar. O que levou José a fugir daquele pecado foi o seu temor ao Senhor. É colocar no seu coração: eu não vou pecar contra o meu Deus. Então, sempre que nós nos deparamos com situações em que vai nos levar a ver pornografia, nós precisamos fugir. Quando você sabe que um filme, um livro, um site da internet vai ter pornografia, por que vai ver? Isso aí. Tem que ficar longe. Se você abre um site e vê que tem pornografia, feche ele imediatamente. Alguns sites, como o YouTube, por exemplo, tem lugares onde você pode repostar conteúdo pornográfico e esse será removido. Então, o que você tem que fazer? Tá vendo alguma coisa ali? Remove. Tira. Tá vendo televisão? Começou a passar pornografia? Mude de canal. Mude naquele momento, não pense duas vezes. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Teve uma vez que eu estava em casa só com meu marido. Os meus filhos todos estavam fora de casa, tinham saído. E nós estávamos ali, a gente tirou aquela tarde para descansar, eu fiz uma pipoquinha. Falei: amor, vamos ver alguma coisa? Vamos ver um filme? Tem problema você sentar com seu marido para ver um filme numa tarde, vocês estão em casa descansando? Não. Aí eu disse para ele: vamos ver um filme? Vamos. Fiz um lanchinho, preparei uma pipoquinha, só nós dois pegamos uma cobertinha e a gente começou a ver um filme. E de repente, naquele filme, começou a vir umas cenas. E aí eu olhei para aquilo, falei: amor, vamos trocar. Agora. Nós estamos sozinhos em casa. Nossos filhos não estão aqui. Mas isso não é um filme para crente, para servo de Deus. Isso aí. Pode ser, tudo bem, que está só nós dois aqui em casa. Nossos filhos não estão aqui, mas o Senhor está conosco aqui. Eu me senti tão enojada, tão incomodada com aquilo, que quando começou aquelas cenas, eu disse: tire imediatamente. Agora não vamos ver isso. Éramos dois adultos em casa, marido e mulher. Mas tem coisas que mesmo você estando em casa sozinho, só com seu marido, ou mesmo sem o marido, ou só você sem a sua esposa,
A Bíblia diz, o salmista diz lá no Salmo 103, o 101 e o 3, se não me falha a memória, não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso é concupiscência da carne. Isso é concupiscência dos olhos. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos servos do Senhor, somos santos. A Bíblia diz, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. É todo o nosso corpo, alma e espírito plenamente, todo conservado. E quando nós colocamos pornografia, nós estamos nos maculando. Quantos casamentos, quantos lares desfeitos por causa da pornografia. De homens que estão viciados e mulheres que são viciados em pornografia e depois querem, às vezes, até dentro dos seus relacionamentos, fazerem as mesmas coisas. Colossenses capítulo 3, o versículo 5 diz, amortecei, portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza e apetite sexual. É a Bíblia que está dizendo que nós precisamos amortecer. Sabe quem vai sair vencedor na nossa vida? A parte que for mais alimentada. Se nós alimentarmos mais a carne vai sobressair e vai vencer. Se nós alimentarmos mais o espírito, nós vamos deixar o espírito forte, seremos vencedores espiritualmente falando. Então, em vez de amortecer desejos errados, ver pornografia os estimula. Isso torna a pessoa impura, ou seja, ela se torna suja aos olhos de Deus. Então, olha só o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 28. Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher a ponto de ter paixão por ela, já cometeu no seu coração adultério com ela. Então tem pessoas que acham que pecado é só quando ele comete o ato em si, e não é. Tem muita gente com um coração cheio de malícia, cheio de impureza, cheio de maldade, e ver práticas sexuais imorais estimula esses pensamentos errados, que por sua vez vai levar as pessoas a ações erradas. Então Efésios capítulo 5, versículo 3 diz que a fornicação e a impureza de toda sorte ou a ganância não sejam nem mesmo mencionados ou mencionadas entre vós. Se nós não devemos nem sequer mencionar a imoralidade sexual como forma de diversão, quanto mais ler ou assistir esse tipo de conteúdo. Faz parte, esse tipo de situação, de obras da carne. E as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza e coisas semelhantes a estas. Tanto a tais coisas, aviso-vos de antemão, do mesmo modo como já vos avisei de antemão, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Deus encara como impuros ou moralmente contaminados aqueles que se envolvem com pornografia, cibersexo, sexo por telefone. Tem isso, irmã Rosimar? Tem, irmãos. Então, se praticarmos essas coisas, podemos perder completamente o contato com o Senhor. Perder completamente o favor de Deus. Então, as pornografias, como nós falamos, são vídeos, são fotos, textos eróticos criados para causar excitação sexual. Me lembro, não sei se hoje ainda existe, uns livros que antigamente que eram como se fosse uma fotonovela. Ah, sim. Lembram? Muito famoso. Que eram muito famosos. Na minha adolescência, eu cheguei a ter contato porque eu vi na casa de algumas pessoas, de algumas amigas, mas eu nunca comprei pra mim. Nossa, misericórdia, se meu pai pegasse um negócio daquele na nossa casa. E eu sempre fui muito temente a Deus em relação a isso. Mas eram livros com textos completamente eróticos. Isso aí. Completamente eróticos. E aí a pessoa tá no seu quarto, tá lendo isso. Olhando humanamente, aquilo pode ser prejudicial para uma outra pessoa? Não. Vai ser prejudicial para quem?
para aquela pessoa que está ali vendo, lendo aquelas histórias e esses contos eróticos, esses textos provocando nessa pessoa uma excitação sexual que ela não pode satisfazer nesse momento. Isso aí. Então a pornografia, ela é errada, ela é pecado, porque ela leva a pessoa a isso. O jovem cristão que tem acesso à pornografia, ele pode satisfazer naquele momento a sua excitação sexual? Ele não pode. Ele não é casado. Então é pecado. E para o casado, mas eu sou casado, tem problema eu ver isso com a minha esposa? O que você acha? Eu vou deixar essa pergunta. Se alguém, né, tiver, por acaso, pensando, mas eu tô com a minha esposa, eu tô com o meu marido, tem problema? Não porei coisa má diante dos meus olhos. O leito, a Bíblia diz que o leito matrimonial, ele tem que ser sem mancha, sem mácula. Então, quando nós trazemos práticas lá de fora, práticas mundanas para dentro do nosso relacionamento, nós vamos estar maculando o nosso leito. O cybersexo, né? São conversas eróticas pela internet com o objetivo de provocar a excitação sexual. Quantas pessoas que entram nesse cybersexo para conversar com outras pessoas? Sexo por telefone, usar o telefone para ter conversas sexuais impróprias ou para ouvir mensagens eróticas explícitas. Quantas pessoas vivem essa realidade, irmãos? Meu Deus. São completamente viciados, dependentes. É como um dependente químico, ele não consegue se livrar disso. Então, o principal problema das tentações, nós precisamos entender isso, está muitas das vezes em nós mesmos, na nossa cobiça. Sendo assim, só depende de nós não cairmos nessas armadilhas. Orando, jejuando, lendo a Bíblia, não abrindo essas páginas, não procurando ter acesso a essas informações, vídeos, né, pela internet, pela televisão. Nós precisamos colocar fechar todas as brechas, fugir do pecado. Tá vendo um filme? Você tem problema com a pornografia. Tá vendo um filme com a pessoa passar uma cena erótica? Tira na hora. Na hora. Desliga na hora. Não continue. Tá passando por uma banca de revista, viu uma revista, tem uma cena, tem uma mulher nua, seminua, vire os seus olhos. Porque olhar a primeira vez é coincidência. Mas olhar a segunda, a terceira, aí já é concupiscência. Né? E a Bíblia diz que concupiscência é pecado. E vai levar as pessoas a umas tragédias terríveis. Eu tenho muita tristeza de falar, porque nós trabalhamos com família, trabalhamos com casais. E eu conheço, não é um, queridos, não são dois, são vários casamentos destruídos por causa da pornografia, pastor Felipe. Meu Deus do céu. Eu tenho um conhecido meu, né, que falou assim: ô Felipe, rapaz, tu tem que ver tal série é boa. E eu já sabia da fama negativa dessa série, que tem cenas de nudez. Aí eu falei: então você tá vendo tal série? Tô vendo, é a série que passa isso, né? Ele: como você sabe? Eu falei: tu tem vergonha na tua cara não, rapaz? Tu é crente não? Eu falei que nem André Valado, tu não é crente não? Não é crente não. Rapaz, você tá vendo um negócio dele? O que você faz quando vê? Não, pastor, eu pulo. Então você peca pela metade, né? Você sabe que tem coisa errada, você dá um pulo. Pula nada. Pula nada. História pra mim, não. A maioria não pula. Se você já sabe que tem, a melhor coisa que você faz é não acessar. Não ver. É não ver, é não começar. Porque é com as pequenas coisas que o diabo começa. É uma cena hoje que você diz assim: não, bobagem, só uma cena. Só que aquela cena ficou no seu subconsciente. Fica no subconsciente. Ficou lá. Aí, num certo momento, você relembra daquilo. Diz: eu vi. E aí fala: vou ver de novo. E vai novamente. Vai ver novamente. A segunda vez. E quando a pessoa percebe, ela já está completamente viciada, completamente imersa nesses conteúdos pornográficos. E como eu falei, o submundo da pornografia na internet, ele é muito criminoso. Muito. Ele é muito criminoso, porque ele usa
pessoas como objetos para isso. E aqui, irmãos, na pornografia a gente vai falar do adultério, da prostituição, da pedofilia, do homossexualismo nas suas mais variadas performances, ou seja, é um antro, é um mundo completamente pervertido, que não condiz, mas em nada com a vida do crente. Não condiz em nada com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, porque a Bíblia é clara em falar sobre as obras da carne, e nessas obras da carne está inserido os pecados sexuais, a luxúria, a pornografia, né? A Bíblia é clara em dizer que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. E olha que quando a gente vai olhar para o período da graça, às vezes as pessoas acham assim, mas né, a graça, quando a gente fala de graça, a gente acha que é tudo tranquilo, tudo leve, tudo mil maravilhas, né? Irmãos, a graça nos exige muito mais. Lá no tempo da lei, quando uma mulher fosse pega no ato do adultério, é que ela deveria ser levada para ser apedrejada. Aqui, Jesus falou que quando alguém olha para outra pessoa e no seu coração a cobiça, ele já cometeu adultério. Olha como que a graça exige de nós uma mente pura, uma mente santa. É por isso que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4, acho que versículo 7, tudo, irmãos, que for santo, puro, amável, de boa fama, tudo que for verdadeiro, é nisso que vocês têm que pensar. É isso que deve ocupar a mente de vocês. Então, se a nossa mente está vazia dessas coisas, é um terreno propício para Satanás vir e lançar a semente da pornografia. Isso aí. É por isso que nós precisamos ter a nossa mente pura, santa, pedir, Senhor, me dá a tua mente. A Bíblia não fala que nós precisamos de ter a mente de Cristo? Isso aí. Romanos capítulo 12 não fala que nós precisamos ter a nossa mente transformada? Transformada, renovada. Renovada, Eita. transformada. É isso que nós precisamos. Uma mente cheia da palavra de Deus. Uma mente cheia do que é amável, do que é puro, do que é justo, do que é santo, do que é agradável a Deus. Não vai ter espaço para estas coisas. Ainda que, eu já ouvi o pastor Mário falar muitas vezes, ninguém pode impedir do passarinho sobrevoar a sua cabeça, mas você pode enxotá-lo e não deixar ele pousar e fazer um ninho ali. O que quer dizer isso? O pensamento mau, ele pode vir e vem. Quem aqui falar que não tem nenhum pensamento mau está mentindo. Porque todos nós temos. Agora, dar vazão, deixar esse pensamento mau que entrou na nossa mente, descer para o nosso coração, se alojar ali, começar a ser gerado até dar à luz o pecado, não, aí a gente precisa abortá-lo. Nós precisamos tirá-lo na hora. Jesus, há poder no teu sangue. Que pensamento maligno é esse, Senhor? Arranca da minha mente. Pai, coloque aqui o que presta, o que é puro, o que é santo, aquilo que te agrada. E vai para a palavra. Vai para a oração. Vai encher a sua mente daquilo que o Senhor quer que você encha. Paulo falou, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Aleluia. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a pornografia, ela é pecado. E o resultado de quem é viciado em pornografia é trágico. É difícil, é desastroso. Os jovens que hoje, muitas das vezes, estão viciados na pornografia, se o Senhor não fizer uma limpeza, se esses jovens não fizerem um tratamento, não conversarem com o pastor, não tiverem um ensino ali, eles vão levar para o casamento uma situação muito complicada. Muito porque difícil. vê a pessoa como um objeto. Aí lascou tudo. Ele passa a ver a pessoa como objeto. Ele passa a pensar apenas no seu próprio prazer. Isso aí. Ele não pensa no outro, né? Ele não eleva o outro. Ele pensa apenas em si. Ele não está ali no momento de relacionamento, compartilhando aquele momento com outra pessoa, pensando naquele momento ali, nós somos uma carne. Nós somos marido e mulher, somos uma carne. O momento de intimidade ali é para os dois, não é apenas para um. E ele passa a ver a outra pessoa apenas como um objeto, que é aquilo que a pornografia mostra. O outro apenas como um canal de prazer,
como um objeto para trazer prazer só para aquela pessoa. Então, é aí que está realmente o problema, o perigo, né, e o pecado, e nós precisamos tomar muito cuidado com essa situação. Exatamente. É uma situação que, infelizmente, muitos jovens, adultos, agora não tem mais uma idade específica. Infelizmente, até crianças estão sendo mergulhadas nisso. Tem que vigiar mesmo o que se vê no computador, principalmente agora no celular, porque está na palma da mão. Já falei e repito, celular não fica na mão de criança, porque o mundo ela não sabe se controlar. Ah, pastor, mas eu bloqueei a internet. O meu irmão, minha irmã, criança, hoje em dia, sabe mexer com a internet melhor que eu e você. Sabe aprender a desbloquear site, ver tutorial no YouTube, ver tutorial no Google, aprende rapidinho. O que não presta, meu amigo? E as coisas estão muito à mão deles, né? Tem um filme que ele tá liberado no YouTube. Ele é um filme de faixa etária sem classificação. Festa da Salsicha. Já ouviu? Já viu falar? Já ouvi falar, já. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, é um desenho. Qualquer criança que entrar na internet... Com várias conotações. Qualquer criança que entrar na internet e ver aquele desenho rolando lá, né, pra ele vai clicar ali. E é uma coisa absurda. Eu não tenho coragem de falar pros irmãos aqui o que tem naquele filme, que é de classificação livre. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu me lembro, pastor Felipe, que quando as minhas filhas estavam ainda no fundamental... Olha como que isso é sério, irmãos. Na sala delas, tinha, não vou falar a escola, não tem necessidade, mas elas estavam no fundamental. Um coleguinha da minha filha mais nova, ele gostava de ficar beijando as meninas. Pequenininho. O menino tinha uns 7, 8 anos. E ele queria ficar agarrando as meninas ali e beijando as meninas. E as meninas ficaram incomodadas com aquilo. Sim. E a professora foi prestar atenção. Foram chamar os pais para poder ver o que estava acontecendo. O que descobriram? Que o menino de 7 anos de idade, ele estava viciado em pornografia junto com o avô. Porque o avô dizia, você é macho. Isso. E levava o menino com ele para assistir pornografia. O menino tinha apenas 7 anos de idade. Meu Deus. Vocês estão vendo como que isso é sério? É muito sério. Não são pessoas adultas apenas que estão enfiados na pornografia, viciados na pornografia. Tem muitas crianças, jovens, adolescentes. E é por isso, pai e mãe que está aí do outro lado, nos assistindo, tenha misericórdia dos seus filhos. Tenha. Tirem os seus filhos de dentro dos quartos. Tirem os celulares dos seus filhos um pouco durante o dia, né? Dê a eles um horário para que eles possam ter acesso perto de vocês. Mas fiquem atentos, olhem, o que é que os seus filhos estão vendo na internet, irmãos? Quais são os sites que eles estão frequentando? Porque senão, quando você assustar, seu filho vai estar completamente dominado por isso. Totalmente. E aí, como que você vai fazer? Como que você vai livrar o seu filho disso depois? E quantos pais que os filhos estão viciados em pornografia, os pais nem sabem? Nem sabem. Nem sabem. E aí os meninos ficam irritados, têm... uma dificuldade na escola, perde o rendimento escolar, né? Várias coisas acontecem, muda o comportamento com a mãe, muda o comportamento com as irmãs, muda o comportamento com o pai. E a mãe fica assim, meu Deus, por que esse menino está tão irritado? Por que esse menino está assim? Já tem o fato de que os hormônios estão à flor da pele, por causa da puberdade, por causa da idade. E aí, agregado a isso, vem os fatores de risco que é a internet hoje. Então... nós vivemos hoje uma geração de filhos dos quartos. Tirem os seus filhos dos quartos. Preste atenção no que os seus filhos estão vendo, os seus netos. Você que é avô, que está conosco nesta manhã, converse com seus filhos em relação aos seus netos. Fiquem atentos. Mantenham a mente das crianças puras. Criança não tem que ter acesso a essas coisas, irmãos. Não tem. Nós precisamos vigiar isso.